Olá, tudo bem? Você fará o vestibular para o UENG e ainda está um pouquinho perdido, sobretudo no que diz respeito à redação? Você não sabe muito bem quais são os gêneros, quais são os critérios, como alcançar uma nota máxima? Então este vídeo ele é essencial para você. Eu vou mostrar para vocês a redação de uma aluna que no ano passado tirou nota máxima e conseguiu entrar no curso de medicina na UENG pelo vestibular. Nós vamos entender as principais estratégias usadas por ela e como que a gente pode fazer o mesmo na nossa redação. Eu sou a professora Giovana Berbert do cursinho Conatos, Ensino Personalizado. Vem comigo que a gente vai fazer um ótimo trabalho juntos. Antes de mais nada, a gente precisa de entender os critérios de correção. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas eu vou fazer uma pequena revisão. A UENG, ela tem 4 critérios, diferente do Enem, que tem 5. Se você perceber, o critério que não aparece na UENG é a competência 5 do Enem, que é a proposta de intervenção. Agora, primeiro, ela vai analisar a adequação à proposta de redação, então se você entendeu de fato o que eles te pediram para fazer. Se você trouxe ali aspectos do gênero pedido, da estrutura pedida, se você trouxe argumentos bem escritos dentro da norma padrão da língua portuguesa e usou conectivos, e se você também conseguiu trazer argumentos bem articulados e coerentes ao tema. Então é isso basicamente que a redação da UENG vai avaliar na sua redação, esses 4 aspectos. Antes da gente corrigir a redação, a gente precisa falar do comando, né? A gente precisa de entender o que foi pedido no vestibular 2023 para que a gente entenda por que essa aluna conseguiu tirar a nota máxima, porque ela atendeu a tudo que foi pedido. Então vamos lá, vamos começar. A gente sempre começa pelo comando porque ele traz informações importantes para a gente aproveitar mais o texto motivador. Então olha só. A partir do texto de apoio, redija uma proposta dissertativa argumentativa para apresentar no primeiro Congresso Mundial de Sustentabilidade Ambiental sobre um dos seguintes subtemas: ações em prol do atendimento ao meio ambiente, com foco na vida sustentável aos habitantes do planeta, ou educação sustentável aos habitantes do planeta. Giovana, por que você marcou de amarelo proposta dissertativa argumentativa e primeiro Congresso Mundial de Sustentabilidade Ambiental? Porque, meu povo, a redação da UENG, ela tem uma coisa muito específica. O que, Giovana? Ela sempre vai colocar você dentro de uma situação comunicativa. Isso daqui é o mais importante para você entender no vestibular da UENG. Situação comunicativa. Giovana, o que é uma situação comunicativa? É todo aquele momento que você tem uma interação com uma outra pessoa que é mediada por um texto. Que nós estamos fazendo agora uma situação comunicativa. Eu estou falando, dando aula, usando a língua portuguesa. Você está aí do outro lado da tela, ouvindo o que eu estou falando, provavelmente tomando notas, entendendo. A gente não está tendo uma interação, digamos assim, em tempo real, mas está havendo uma situação comunicativa. Toda a redação da UENG é uma situação comunicativa. Então, eu tenho um quem produz, que no caso vai ser você, e você não necessariamente é você. Você é aquele que foi estabelecido pela situação comunicativa da prova. Você é um aluno, você é um professor, quem é você nesse caso? Você sempre está de um lugar, então você é um aluno que está dentro da escola ou você está numa rede social? Você também escreve para alguém, então para quem você escreve, quem é o seu interlocutor e qual que é o objetivo daquele texto que você vai escrever. Então, isso é uma situação comunicativa. Pelo que eu entendi aqui, se eu vou apresentar uma coisa em um congresso, eu sou provavelmente uma pessoa acadêmica. Então, eu sou aqui alguém nessa área mais acadêmica. Posso ser um aluno, posso ser um professor. Eu vou produzir uma proposta dissertativa argumentativa para eu apresentar. Então, se é uma proposta, é uma espécie ou de solução, ou é uma apresentação de um trabalho, como se fosse uma pequena palestra, né? Como se fosse uma pequena solução. Se tá falando para mim que é dissertativa argumentativa, inclusive tem um erro de português aqui na elaboração dessa proposta, é dissertativa argumentativa, eu tenho aqui que apresentar um ponto de vista sobre um assunto. E como eu preciso apresentar um ponto de vista, e tá dentro dessa estrutura, eu vou apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que é o que toda redação, todo texto dissertativo, argumentativo, apresenta. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, eu tenho que ter aqui no mínimo 3 parágrafos, no mínimo. Como
no caso, né, gente, 2023, a UENG dava um máximo de 12 linhas, não tinha como você fugir muito disso, tinha que ser 12 linhas e ponto. Então, não sei se vale a pena fazer 2 parágrafos de desenvolvimento nesse caso. E aqui, qual que é o meu objetivo? Eu vou escolher. Ou meu objetivo vai falar sobre ações em prol do atendimento ao meio ambiente ou educação sustentável aos habitantes do planeta. Eu, Giovana, escolheria esse segundo aqui, porque eu acho ele mais simples. Como eu só tenho 12 linhas, eu vou ir no mais simples. Agora, se eu tivesse, eu quero usar um pouquinho, poderia falar dessas ações em prol do atendimento ao meio ambiente, que eu falo de várias ações, né? Eu falo de umas 2 ou 3 ações no meu texto. Tá, Giovana, mas eu não entendi esse congresso. Então vamos lá entender melhor? Vou ler então agora o texto de cima. O primeiro Congresso Mundial de Sustentabilidade Ambiental, então mundial, posso falar do mundo inteiro, que realizar-se-á em novembro de 2023 em Fortaleza, tem o intuito de aproximar os países que adotam ações em prol do atendimento ao meio ambiente, com foco na vida sustentável dos habitantes do planeta. Então, olha só, tá igualzinho aqui o tema de baixo, né? Em prol do atendimento ao meio ambiente, com foco na vida sustentável habitante do planeta, no combate à extrema pobreza e na educação sustentável aos habitantes deste planeta. O Congresso apresentará para o mundo, olha aqui, respostas inteligentes que aliviarão os anseios das questões ambientais da Terra, além de mostrar em pautas a existência de uma grande teia sustentável para a vida das espécies dentro do sistema da biodiversidade. Então, você se encaixa aqui, ó, o que é uma proposta argumentativa? Será uma resposta inteligente para aliviar essas questões ambientais da Terra. Você pode tanto propor essas ações no plural, e aí você vai pensar em várias, como uma proposta específica, que é educação sustentável. Por isso que eu escolheria educação sustentável, porque é uma proposta única, e não ações, que é uma proposta variada. Bom, e o que essa aluna que conseguiu tirar a nota máxima fez? Vamos ver? Bom, aqui está a redação dela e nós vamos analisar o que ela fez nessa produção. Queria já agradecer a Maria Isabel, que disponibilizou de forma muito voluntária a redação dela para que a gente pudesse corrigir e analisar. Então, Maria, muito obrigada, tá? Então, vamos lá analisar e ver o que levou a Maria a tirar 60 pontos na redação. Lembrando que o que eu disse a vocês, a UENG valoriza muito o aluno que entende a situação comunicativa na qual ele está. Ela valoriza muito isso. E qual que é a situação comunicativa que a UENG colocou para vocês? Vocês estão em um congresso. Então, é importante que durante o seu texto eu perceba que você entendeu que está em um congresso. Então, que você use um vocabulário, que você use estratégias de interlocução. E eu vou mostrar para vocês quais foram as estratégias que Maria usou. Vamos lá? Não é de hoje que a questão da sustentabilidade tem permeado diversos âmbitos da sociedade, evidenciando-a como um dos assuntos mais importantes da contemporaneidade. Nesse sentido, a educação sustentável àqueles que habitam o planeta é essencial, visto que traz consciência e ação, além de promover um real desenvolvimento da esfera social. Eu vou ler o texto todo, depois a gente volta comentando. Ao pensar em sociedade, a teoria do sociólogo Durkheim a compara com um organismo vivo, uma vez que ambos necessitam de seus órgãos em pleno funcionamento para que se mantenham em equilíbrio. Diante dessa perspectiva, habitantes da Terra, educados quanto à sustentabilidade, não só são capazes de praticar ações que preservem a natureza, graças à sua maior consciência ambiental, mas também vivem um desenvolvimento socioeconômico que não degrade o meio ambiente. Que não degrade o meio ambiente, o meio, né? Logo, a educação sustentável preserva o organismo social. Portanto, no presente congresso, faz-se necessário caminhar para que ensinamentos sustentáveis sejam aderidos à educação básica, com o fito de evitar o adoecimento da sociedade que pode ser gerado pelo padecimento de sua maior riqueza, o meio ambiente. Então, vamos lá entender o que ela fez. Como que ela se colocou nessa situação comunicativa? Ó, primeira coisa, vamos marcar tudo que está relacionado à situação comunicativa de amarelo para vocês visualizarem. Quando ela fala não é de hoje, ela tá praticamente conversando com você, ó, não é de hoje. Então, ela usa um termo que, ao mesmo tempo que é um termo não informal, mas um termo de conversa, ela está estabelecendo com você um diálogo formal. Porque não é de hoje, não é informal, mas não é de hoje, é um pouco mais
coloquial, é um pouco mais oral, digamos assim, o que faz parte de uma proposta, o que faz parte de uma apresentação de um congresso. Você estabelece uma comunicação que não é informal, mas que é mais ligada à parte da oralidade. Outro momento que ela faz isso é que ela retoma a ideia do congresso no final, no presente congresso. Então, ela mostra para o corretor que ela está entendendo a situação comunicativa e que ela está inserida dentro dessa situação. Isso é algo muito valioso para você fazer na Weng. Você mostrar para o seu corretor que você entendeu a proposta, você entendeu de onde você está falando, tá? Ela traz também um outro aspecto essencial, que é o entendimento do tema. Onde que ela traz a questão do tema? Olha só, questão da sustentabilidade. Ela traz a questão da educação sustentável, aqueles que habitam o planeta, desenvolvimento. Perceba que ela traz palavras próprias do comando. Ela mostra já na introdução que ela entendeu o assunto e ela vai falar sobre isso. Uma outra coisa muito interessante que ela faz é trazer repertório sociocultural. Então, ela traz a teoria do Durkheim, que é um repertório simples. Você já deve ter visto isso em redações modelo de Enem na internet, mas ela trouxe de um jeito articulado e que dentro das 12 linhas funcionou muito bem. Então, ela diz o seguinte, olha, os órgãos têm que estar em pleno funcionamento, têm que estar em equilíbrio. Então, a gente tem que entender que os habitantes da Terra, eles têm que ser educados sobre a sustentabilidade para que eles preservem a natureza, porque eles têm que ter consciência ambiental, mas também eles se desenvolvam socioeconomicamente, isso não pode degradar o meio, ou seja, a educação sustentável preserva o organismo social. Então, ela traz repertórios que praticamente não tem muita coisa a ver, né? Ela traz a questão do órgão, ela traz a questão do meio ambiente e ela mostra que educação sustentável é o que liga uma coisa na outra. Então, a educação sustentável da população gera um respeito ao meio ambiente. Tudo bem? Uma outra coisa que eu queria só chamar a atenção rapidamente é um errinho de português aqui em socioeconômico. O correto é socioeconômico, tudo junto e o acento só no, tá? Mas perceba que esse errinho aqui não atrapalhou. Também tinha que ser aqui, ó, evidenciando-se como um dos assuntos mais importantes, tá bom? Então, digamos que tem 2 errinhos aqui básicos de português, mas isso não atrapalhou a estudante. No desenvolvimento, então, o que ela diz? Ela explica pra gente como que a educação é importante para que o corpo funcione. E, por fim, a conclusão. Qual foi a conclusão dela? É uma espécie de proposta de intervenção. Por que, Giovana, que ela tem que fazer uma proposta de intervenção? Lembra que no comando a ideia era trazer uma resposta às inquietações, uma resposta aos anseios relacionados ao meio ambiente? Então, o que ela faz aqui é trazer uma resposta. Qual que é a resposta dela? Olha, nós temos que caminhar para que os ensinamentos sustentáveis, e ela volta na ideia do ensinamento sustentável, para que os ensinamentos sustentáveis sejam aderidos à educação básica, ela diz especificamente onde isso tem que acontecer, para evitar o adoecimento da sociedade, e esse adoecimento seria gerado pelo quê? Pela depredação do meio ambiente. Então, Giovana, resuma para mim, qual que é o segredo da Maria Isabel? O que ela fez que funcionou tão bem? Gente, ela fez, primeira ação, ela entendeu que o comando estava pedindo para ela. Mas quando eu falo entendeu, ela entendeu 2 tópicos essenciais que você tem que entender na Weng. Primeiro ponto, qual é a situação comunicativa na qual eu me encontro? Vou até passar aqui a imagem para mim, para a gente, né, ter um contato melhor. Primeiro ponto, eu tenho que entender qual é a situação comunicativa na qual eu me encontro. Quem eu sou, para quem eu estou escrevendo ou para quem eu estou falando, qual é o contexto que eu estou dialogando com pessoas ao vivo, eu estou escrevendo um texto, eu estou numa rede social, eu estou fazendo um cartaz, onde eu estou? Qual é o objetivo que eu tenho? O objetivo é responder, trazer uma resposta às inquietações humanas sobre o meio ambiente. Isso a Maria entendeu muito bem, muito claramente. Depois que ela entendeu a situação comunicativa, ela entendeu o tema. Qual que é a resposta? A resposta é promover educação sustentável. Agora ela precisa, dentro daquele espaço, mostrar para o leitor por que que educação ambiental, a educação sustentável é tão importante e vai resolver o problema. Agora, uma coisa que vocês têm que, a meu ver, é um ponto positivo que está a favor de vocês, é que agora vocês não precisam se limitar a 12 linhas, agora vocês têm 30 linhas, ou seja, você tem mais espaço para desenvolver a sua linha de raciocínio. Mas muito cuidado, o seu pior inimigo, o seu pior
a pior pedra no sapato que você pode ter no caso da Weng é não entender a proposta. E aqui vai um posicionamento meu, uma crítica minha. A Weng, ela tá com uma banca chamada MS Concursos. Essa banca foi responsável pela Weng 2023. No meu ponto de vista, o comando estava muito confuso. A forma como o texto foi selecionado, a própria proposta tinha erro de português. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter que tomar bastante cuidado na hora de ler para você de fato entender aquilo que você leu. Inclusive, uma estratégia interessante é você reformular aquela proposta. Então, como assim reformular a proposta? É sentar e falar, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu estou participando de um congresso e nesse congresso eu tenho que apresentar um texto e esse texto vai ser uma resposta aos problemas das mudanças ambientais que tem no Brasil e no mundo e a minha resposta vai ser sobre educação ambiental. Beleza. Então é importante que você pare um momento, reformule a proposta na sua cabeça para ver se você entendeu bem. Às vezes, gente, a MS Concursos melhorou muito em relação ao ano passado. Vai apresentar uma proposta mais organizada, mais bem escrita, vai se atentar mais à questão dos erros de português. Porém, se ficar igual 2023, você vai ter um trabalho um pouquinho maior para entender aquilo ali, para entender o tema. Lembrando que isso não é uma crítica que eu estou fazendo à banca, isso pode acontecer com qualquer banca. Às vezes a proposta não está muito clara e aí isso acaba confundindo a cabeça de muitos estudantes. Agora o que você tem que se preocupar é com isso, é entender de fato o que foi dito. Giovana, e o gênero? Eu vou falar para vocês no futuro sobre alguns gêneros possíveis, que são gêneros argumentativos que podem cair na Weng, mas essa é a sua menor preocupação. Se você não entender o tema que foi pedido e não entender a situação comunicativa, o gênero pouco importa. Porque quando a gente fala de gênero, a gente está falando se tem título, se não tem, se você usa a primeira pessoa ou não. Essas características não zeram a sua redação. Então, você esquecer um título não vai zerar a sua redação. Você não usar a primeira pessoa ou usar a primeira pessoa não vai zerar a sua redação. Agora, o que zera a sua redação é você fugir do tema, o que zera a redação é você não entender o assunto. Então, é importantíssimo que você entenda a situação comunicativa na qual você está inserido e o tema. Nossa, Giovana, você falou isso umas 5 vezes no vídeo. Eu falei porque é a parte mais importante desse vídeo. Como que a Maria Isabel conseguiu tirar a nota máxima? Porque ela entendeu a situação comunicativa e ela entendeu o assunto, ela entendeu o tema. Isso foi mais importante para ela. Uma proposta, por exemplo, pediria um título. Seria interessante se ela tivesse apresentado um título. Mas perceba que ela não apresentou e ela continuou tirando nota máxima. Então foca nisso, meu querido. Situação comunicativa e o assunto que está sendo pedido. Isso é a parte mais importante para você. E aí, você quer ver mais algum conteúdo sobre a Weng? Comenta aqui embaixo. E se você quiser um acompanhamento próximo, faça a minha mentoria. Na minha mentoria eu tenho propostas de redação, de gêneros argumentativos, orientações específicas para você, correções e encontros ao vivo, tanto presenciais, caso você esteja em Viçosa, Minas Gerais, quanto pela internet, né, quanto virtuais. Então, você clica aqui embaixo, entra em contato comigo, eu explico para você direitinho como funciona a minha mentoria. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.